Olá, gente. Mais uma vez eu estou por aqui, tá bom? E hoje eu quero deixar uma palavra, uma grande palavra, uma tremenda palavra para o teu coração. E o tema de hoje é pecado e arrependimento, tá bom? Mas e antes de eu entrar aqui na palavra, gostaria que a gente orasse. Amém? Vamos orar. Amado e querido Espírito Santo, Senhor, nós queremos te dar toda a honra e toda a glória, Jesus. Seja bem-vindo neste lugar. Toma o teu lugar em nossas vidas. Fala conosco, ministra o nosso coração. Perdoa os nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade. E obrigada, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Muito obrigada. Senhor, eu quero te dizer que eu te amo e eu preciso de ti. Louvado e adorado seja o teu nome. Amém. Amém. Então vamos lá. A passagem de hoje está em Mateus, capítulo 4, versículo 17, ele diz assim: Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isso é o que mais pregava Jesus, sobre o arrependimento. Gente, Deus me deu essa palavra no dia 20 de 8 de 2022, tá bom? Continuando, tá? Não existe uma vida nova sem arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Não existe perdão sem arrependimento. Primeiro, a pessoa precisa reconhecer que pecou ou que está pecando. Eu não sabia o que era pecado até eu ler a Bíblia e descobrir. A religião não te leva ao arrependimento. Ao contrário, ela te faz prisioneiro do pecado. Você não enxerga que erra ou que errou. Você não enxerga que precisa de arrependimento. Acha que Deus já te perdoou no automático. Esse aqui é a religião, tá? E não é assim. A Bíblia fala que precisamos abrir a boca e confessar. O arrependimento nos torna sensíveis à voz de Deus, do Espírito Santo, e ao processo de transformação na nossa vida. A igreja do século XXI não quer ouvir sobre o pecado e arrependimento. Se ela ouve, se escandaliza. Jesus está para voltar. E isso é muito certo, como o dia de amanhã. Porém, quem ouve isso já se arrependeu e confessou Jesus? Porque mais uma vez afirmo que não há salvação sem arrependimento. E aí eu quero que a gente leia Lucas 23. Vamos ver aqui. Lucas 23. E aí a gente vai dar continuidade aqui, tá, gente? Vamos lá, deixa eu só encontrar aqui na minha Bíblia. Lucas 23. Do 39 ao 43. Diz assim: Um dos malfeitores blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém o outro, repreendendo e dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha só, gente. Então aqui a gente vê uma passagem onde você vê que duas pessoas, né, estavam sobre o mesmo julgamento, né, até mesmo cometido o mesmo crime. E você vê que um se arrepende. E aquele que se arrepende, ele é o quê? Salvo, né? Ele é salvo.
E o que não se arrepende, não é. Então, assim, a gente precisa entender isso. A gente precisa fazer essa reflexão, sabe? E procurar fazer uma autoanálise da nossa vida. Aonde é que nós estamos errando? Aonde é que falta arrependimento em nós? Do que nós precisamos nos arrepender? Porque às vezes a gente pensa que está tudo muito bem. Porque é isso que a religião, ela te faz. Ela te faz pensar que está tudo bem, tu está pecando, tu está fazendo tudo ali de errado. Mas a religião, ela te faz pensar, olha, tá tudo bem. Tu não precisa te arrepender de nada. E aí quando a pessoa morre, entendeu? Vai para onde? Porque sem arrependimento não há salvação. A gente acabou de ver uma história aqui, né, que comprova isso. Então a gente precisa fazer essa análise. Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Né? Senhor, sonda o meu coração, como diz Davi, né? Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mal. Né? Então a gente precisa, hoje, assim, eu recentemente eu passei assim por uma situação, um testemunho, né, meu aqui, e algo que me levou a refletir muito. Né? Eu cheguei com Deus diante de uma situação, uma pessoa, e eu fiquei ali, e eu dizia, Senhor, tá, né, o que está acontecendo? Onde é que eu estou errando? Quer dizer assim, eu tinha errado mesmo. Mas assim, eu sabia do meu erro, e eu já tinha me arrependido, e eu já tinha confessado. Mas assim, a atitude da pessoa para comigo foi algo assim. é, o que me deixou mais pensativa e reflexiva na atitude da pessoa para comigo? Porque do meu pecado eu já sabia. E eu já tinha me arrependido. Mas eu fiquei muito pensativa na reação da pessoa. Né? Então essas coisas, elas me fazem pensar muito, refletir muito. Porque assim, gente, eu estou aqui falando, eu estou aqui pregando, ministrando, mas tudo que eu falo aqui é aquilo que eu já vivi, é aquilo que eu já venci. Eu não estou falando nada, eu não estou falando aqui nenhuma história de carochinha, não. É tudo vivência. Para mim estar aqui hoje, eu me preparei. Na realidade, eu nunca imaginava nem que um dia fosse estar fazendo essas ministrações assim. Não imaginava isso. Não, mas assim, o Espírito Santo me levou a isso, né? E eu estou aqui com a total bênção dele. Amém. Mas o que eu quero dizer? Que uma coisa é você falar assim, e eu ouvi isso, né? A pessoa dizer assim, eu sou cheia do Espírito Santo, eu tenho muita intimidade com o Espírito Santo. Porém, todavia, as atitudes da pessoa não condiziam com o que ela falava. Porque a palavra de Deus vai dizer que a árvore é conhecida pelos frutos. Como é que você diz que é uma árvore de uva, que produz uva? Mas se os teus frutos mostram que você produz limão, você entende? Então não tem como. A pessoa ela vai ser conhecida pelos frutos que ela produz. Então eu não via isso. Não. Assim, como que você não via na atitude dela em julgar, na atitude dessa pessoa de não ter misericórdia, na atitude dela não se compadecer? Porque foi isso que ela me passou. Porque olha só, gente, a gente erra tanto, a gente peca tanto, a gente faz tanta coisa de errado, a gente é tão ruim. Mas olha Deus, quando a gente olha para Jesus,
Você já pensou se Jesus nos tratasse como muitas vezes a gente trata o outro? Porque às vezes a gente não tem misericórdia com o outro, a gente não se compadece, a gente não perdoa. Você entende? E Jesus não, ele é tão paciente. Ele tem tanta paciência, ele acredita tanto na gente. Ele nos perdoa, sabe? E foi isso que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Eu ali angustiada, e eu dizia, mas Senhor, por que, que essa pessoa agiu dessa maneira? Por que, que ela não demonstrou misericórdia? Por que, que ela não foi compassiva? Senhor, por que, que ela me julgou? E eu ficava naquela angústia ali. E aí o Espírito Santo começou a ministrar. E ele começou a me falar. Deus não é como o homem. Deus não vê como o homem vê. Olha só. Deus não age como o homem age. Deus é misericordioso, gente. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E as suas misericórdias não têm fim. E elas se renovam a cada manhã. A Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia. Tu já pensou se ele tratasse a gente como a gente trata muitas vezes as pessoas? Sem amor, sem compaixão, sem perdão? Tu já pensou? Olha a história. Jesus fala da história de um homem que ele devia para o rei. E aí o rei chamou ele. E o rei disse, sim, você vai me pagar o que você me deve ou não? E aí o homem implorou e disse, Senhor, perdoa minha dívida e tal. E o homem ali implorando, tá bom. O rei perdoou a dívida do homem. Esse homem saiu, né? O perdoado foi embora. E aí ele encontrou com outro companheiro dele que devia para ele. Esse que foi perdoado pelo rei, em vez de ter misericórdia do irmão, do outro lá que devia para ele, não tem misericórdia. Ele foi lá e ameaçou o outro lá para que ele pagasse a dívida dele e tal. Entende? E aí ele jogou o outro na prisão. E aí o rei soube do que ele havia feito. E o rei chamou ele e disse, por que você não teve misericórdia do teu irmão como eu tive de ti? Olha só. Olha só essa história. Porque às vezes nós somos assim mesmo, gente. A gente às vezes, né, Deus trata a gente com tanto amor, com tanta graça, com tanta misericórdia, e a gente não consegue fazer isso com o outro. O outro errou com a gente, pronto. Já era, mano. No século em que a gente vive, bloqueia de WhatsApp, bloqueia de Facebook, bloqueia de Instagram e tal, e aquela coisa, não fala mais. É assim ou não é assim? É assim, gente. É desse jeito. Olha só, olha como a gente precisa deixar o Espírito Santo tratar a gente. Entende? É muito bonito eu dizer eu sou cheia do Espírito Santo, mas cadê? Cadê os frutos? Cadê, irmão? Tá perdoando? Tá amando? Tá tendo misericórdia? O outro errou contigo. O outro te deu um tapa, tu mostrou a outra face. Gente, falar é muito fácil. Entende? Então o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração aquilo. Ele começou a me questionar assim, quem julgou? Foi ela. Quem não tem misericórdia? Também. Então, então eu digo amém, Senhor, realmente. Né, a minha parte, a parte que me cabe, eu já me arrependi, eu já pedi perdão. Agora, né, o problema já é com a outra pessoa, né? Aí já é a outra pessoa que tem que se resolver para lá. Já não tem mais nada a ver comigo. A parte que me cabe fazer, eu fiz. Sabe, gente? E assim, o meu modelo é Jesus. O meu modelo é Jesus. Sabe? Às vezes a gente admira algumas pessoas e tal, mas nosso modelo tem que ser sempre Jesus. Porque o homem, né, todo homem não é 100%. Não, todo homem não é, ninguém é perfeito. Nós temos falhas. Nós temos que olhar para Cristo. E outra coisa, gente, no final das contas, vai ser eu e Deus. Vai ser você e Deus.
entende? Vai ser só a gente. A gente e ele só. Não vai ter ninguém ali, não. Não vai ter pastor, não vai ter amigo, não vai ter mulher, não vai ter esposo, não vai ter filho, não vai ter ninguém. É você e Deus. Então você tem que se resolver com ele. E eu sou assim. Então eu me resolvi com Deus. Eu digo, não, Senhor, tá bom, para mim acabou isso aqui. Acabou, eu já me arrependi, eu sei que eu errei, né? Eu não vou mais ficar remoendo isso aqui, a pessoa fez, tá fazendo, deixou de fazer, não é problema meu mais. Porque a Bíblia fala que se o nosso coração ele não nos, como é que diz? Se ele não nos condena, então a gente tem paz, né? A gente tem paz para com Deus. Porém, todavia, assim, se o teu coração te condena, aí você tem que analisar. Né? Se precisa perdoar, perdoa. Se precisa se consertar, se conserta. Mas assim, às vezes o nosso coração tá ali dizendo, olha, irmão, perdoa. Olha, irmão, vai lá, pede perdão, desculpa, te conserta. E às vezes a gente tá ali, não vou, orgulho, né? Gente, o orgulho, ele é um pecado, assim, dentro da igreja, assim, é algo, assim, terrível, sabe? A gente precisa se rever muito. Porque a Bíblia diz que toda vez que Jesus olha para um orgulhoso, ele lembra de Satanás, do anjo caído, Lúcifer. Qual foi o pecado de Lúcifer? O orgulho. Ele caiu, né? Esse foi o pecado que fez com que ele caísse. A soberba. Ele queria ser maior do que Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado e se arrepender. Tá pecando? Se arrepende. Errou? Vai pedir perdão, né? É como eu coloquei aqui, olha, como que a gente quer ser perdoado se a gente não perdoa? A gente precisa perdoar. A gente precisa liberar perdão. E é perdoar mesmo, gente, é perdoar. Sabe? Porque, nossa, eu assim, meu sonho maior, minha conquista maior é a eternidade. Eu sei que um dia eu vou ver Jesus face a face. Essa é a minha conquista, é o meu sonho maior. Mas para isso eu preciso, aqui nessa terra, ter uma conduta, viver uma vida que agrade a Ele, que louve Ele. É fácil? Muitas vezes não. Mas é possível quando a gente tem um alvo, quando a gente tem uma meta. Entende? A gente vai, como a Bíblia diz, a gente vai ser perseguido. Vão nos perseguir. Perseguiram Jesus. Vão nos perseguir. Falaram mal de Jesus. Você acha que não vão falar mal da gente também? Você acha? Da mesma forma como agiram com Jesus, vão agir com a gente. Da mesma forma. Assim como uns ouviam Jesus, outros não ouviam. Assim como uns acreditavam, outros não acreditavam. Entende? Então a gente também vai ser assim conosco. Mas em nenhum momento, olha só, Jesus tinha uma meta, Jesus tinha um alvo, tinha um foco. E nada tirava o foco dele. Nada. Nada mesmo. Nada daquilo que ele via, daquilo que ele ouvia, daquilo que acontecia. Do que aconteceu, nada tirou o foco de Jesus. Nós também precisamos estar assim. Então, se você precisa se arrepender, se arrependa. Se você precisa perdoar, perdoe. Ame. Ame o teu próximo, como a ti mesmo, a Bíblia diz, gente. A gente tem que amar como a nós mesmos. Como a nós mesmos.
Como é que a gente diz que ama a Deus e não ama o irmão? E diz que amor. É isso que a gente está pregando, que muitos estão pregando aí. Mas quando é na prática, sabe? Quando chega na prática, quando chega no teste, chegou o teste, muitos são reprovados. Muitos são reprovados no teste, porque o discurso é muito bonito. Mas o teste, tá bom? Então que a gente possa refletir, se arrepender verdadeiramente, buscar a face do Senhor, ter comunhão com Ele, ter relacionamento, chamar o Espírito Santo todos os dias, todos os minutos para estar conosco. Porque só Ele, gente, só Ele. Só Ele. Mas a gente precisa buscar isso, querer. Sabe? Porque se a gente não buscar, a Bíblia diz que nós temos que buscar de todo o coração. Buscar-me, você irá me buscar de todo o coração e irá me achar, Jesus fala. Deus fala, né? Então a gente tem que buscar. Amém? Então é essa palavra. Que o Senhor te abençoe. Amém. Shalom. Graça e paz. E até a próxima, tá bom?